Vamos agora para a prática de implementação e contagem de operações no contexto da introdução à análise de algoritmos. Então, para isso, eu vou utilizar um problema que é o problema de contagem de quantos números maiores existem do que cada elemento de um vetor. Então, assumindo que eu tenho uma entrada de números inteiros, por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o exemplo no código. Assumindo que eu tenho um vetor de inteiros, eu quero saber para cada elemento desse vetor quantos no vetor inteiro são maiores do que ele. Então, vamos lá. Então, aqui, por exemplo, se eu tiver essa entrada com os números 4, 10, 5, 1 e 0, então eu quero, por exemplo, para o número 4, quantos números são maiores do que ele? Nesse caso, 10 e o 5. Então, o resultado aqui é 2 para o número 4. Para o número 10, como ele é o maior de todos, não existe nenhum maior do que ele, então são 0. Para o número 5, só o 10 é maior que ele, então 1. Para o número 1, existem 3 maiores, então 3. E para o número 0, todos os outros são maiores, 4. Então, vamos ao resultado. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Para poder fazer essa operação, eu vou começar utilizando um vetor. Né? Então, eu tenho aqui um vetor. E esse vetor a gente vai alocar dinamicamente. Então, vou alocar aqui com algum número. Né? Vamos começar aqui com 5 vezes size of int. Né? Então, o que a gente está fazendo aqui é alocando na memória heap o espaço necessário aí para 5 elementos. E eu vou atribuir, então, a esses valores uma quantidade aleatória, né? Então, quer dizer, números aleatórios. E para isso eu vou utilizar uma função. A gente pode até pensar em utilizar uma função que já aloca e faz tudo ao mesmo tempo. Né? Então, vamos fazer isso. Então, eu começo aqui com essa variável aqui contendo nulo. Né? Isso é importante para que eu detecte se realmente existe alguma coisa alocada ali nessa variável vet ou não. Então, o vet vai receber alguma coisa desse tipo, né? Então, alloc preenche vetor. Eu vou retornar essa posição alocada. Então, eu vou passar aqui um certo número, por exemplo, 5. E vou criar, então, uma função aloca e preenche vetor, que recebe aqui como entrada um número n, uma quantidade n, e vai fazer então, desculpem aí, eu estava mexendo aqui nas coisas do Pint of Science, então, aproveitando, né, para quem não sabe, um festival de divulgação científica que nós vamos realizar aqui no ICMC online, e vocês vão receber provavelmente mensagens aí sobre isso, sobre essa divulgação. Então, ficou na memória. Então eu vou aqui, né, agora sim, fazer o malloc. Então, para isso eu vou criar um vetor, um ponteiro local aqui, né, vou chamar de p local, que vai receber aqui o malloc de n vezes size of int. Então eu retorno esse cara, né? Então eu retorno o ponteiro local. Como eu estou retornando um endereço, então o retorno aqui obrigatoriamente tem que ser um int asterisco. Então, por enquanto é que eu só estou alocando, né? Então faz sentido aqui. Agora o que falta é a parte de preencher o vetor. Então aqui essa função. Essa função aloca em elementos do tipo inteiro e preenche o vetor com valores aleatórios. Então, os parâmetros int n, tamanho, vetor, retorno, endereço, a heap. Sempre importante, né, a gente lembrar que é importante documentar as funções que a gente faz no nosso programa. Bom, então agora, né, que a gente já alocou, eu vou fazer então um preenchimento. Vou fazer aqui um for simples.
então para cada elemento do vetor, para cada elemento i. Então o local aqui recebe um rand, um número aleatório, e a gente tem que definir aqui o valor máximo, né? Então a gente pode fazer com relação com valores aleatórios entre 0 e n, né? Então assim fica mais ou menos fica razoável aí, ou até mesmo n vezes 2 talvez, né? Seja, acho que n tá bom, né? Entre 0 e n. Então eu tenho aqui um rand n-1, né? Melhor. Então n-1. Então assim a gente tem um determinado vetor, né? Então ele vai, desculpa, aqui nem precisa, né? Então nesse caso ele gera como ele está fazendo um módulo, né? Um mod aqui, esse mod ele vai fazer com que o menor número gerado, né? É o resto da divisão. Então o menor seja 0 e o maior seja n-1. Então uma coisa aqui nesse intervalo entre 0 e n-1. Beleza, então aloquei, preenchi o vetor com números aleatórios e devolvi aqui e retornei. É importante quando a gente trabalha com alocação dinâmica, sempre lembrar de liberar. Então eu já vou liberar aqui, colocar um free antes que eu me esqueça. Beleza, então agora a gente tem a alocação pronta e falta agora fazer a verificação dos maiores, né? Então a gente vai verificar aqui qual elemento maior. Então eu vou criar também já pode criar automaticamente aqui. Nesse caso 5, né? Então 5 vezes size of int também. E aí nós vamos poder usar esse vetor para poder fazer isso. Então primeira coisa, né? Tem o vetor de entrada. Armazenar os maiores e agora a gente vai fazer a verificação. Então, para cada elemento, vou utilizar outra variável aqui, para cada elemento j do vetor, aqui, j mais mais, então para cada elemento do vetor, então eu vou pegar aqui, lá posso pegar o atual, né? Vamos deixar assim mesmo, né? Para cada elemento do vetor, eu poderia até armazenar isso em uma variável temporária, atual igual a vet na posição j. Eu vou verificar, vou passar aqui, percorre todos os elementos, contando a quantidade de maiores. Então, para isso, eu vou precisar de uma variável maiores, que é uma variável temporária, e aqui eu vou então i igual a 0, i menor do que n, i mais mais. E aí então eu vou então a gente pode até fazer uma função para isso, né? Fica até interessante. Então aqui, ó, int maiores, então, eu tenho o valor e o vetor. Então ele vai poder fazer isso aqui dentro. Fica interessante para fazer a comparação. Então tem aqui uma função. Ela vai ter só esse propósito mesmo de controlar aqui, de retornar os maiores. Opa. Int maiores igual a 0. Então, se o vetor na posição i for maior que o valor, então o que eu vou fazer? Maiores mais mais. Basicamente isso. Vou colocar aqui bonitinho dentro do for, do if. E no fim, então, eu retorno maiores. Aqui vai confundir, né, talvez com o nome da função, talvez é melhor não fazer isso, né? Vou chamar de quantidade maiores. Pronto. Essa função calcula quantos elementos vetor são maiores do que o valor. Parâmetros, int valor, valor de referência, int asterisco vetor,
para comparar. Retorno quantidade de elementos no vetor maiores do que valor. Fechou. Então, espero que isso aqui seja bem simples, né, para vocês entenderem. Então a gente vai agora pegar, então agora eu tenho aqui o atual, então eu sei agora, né, que maiores na posição i, aqui, vou chamar de vet maiores na posição j, desculpa, quer dizer, quantos elementos são maiores do que aquele, é igual a maiores de atual. A gente pode até usar o vet aqui de j para evitar uma variável, vírgula vet. Então eu estou passando o valor atual, o vetor e correspondente aqui, vet maiores. A gente pode até imprimir cada um deles, né? Deixa eu dizer assim, imprimir aqui, né? Valores, então elemento aqui, o tal elemento, né? Elemento tal. Existem tal, maiores do que tal. Então aqui no elemento j existem vet maiores j valores maiores do que vet na posição j. Então só para a gente imprimir aqui na tela. Beleza, né? Então a gente tem que liberar também o vet maiores. Vamos ver se isso aqui já está funcionando. Está funcionando para 5 elementos. Então, GCC maiores. Não declarei n aqui, né? Então fiz buscar aqui o n igual a 5, na verdade. E beleza. E faltou um ponto e vírgula aqui no free. Eu acho que é isso. Tem mais um n não declarado lá em cima. Isso, também preciso passar o tamanho do vetor, né? Não dá pra... tamanho do vetor. Agora sim. Maravilha. Bom. Não é n, é 5. Devia ter usado uma variável, né? Por isso que a gente... para isso que existe variáveis, a gente não está usando aqui. Então, maiores, né? Então, esses são os elementos, né? Não imprimi o vetor aqui. Então, existem 0 elementos maiores do que 3, 3 elementos maiores do que 1, 2 elementos maiores do que 2, 4 elementos maiores do que 0 e 0 elementos maiores do que 3, né? Então, esses são os vetores aqui. A gente pode também pedir para imprimir aqui durante a execução, só para a gente saber quais são os valores do vetor. Local i. Então aqui. Beleza, né? Então esse é o vetor de entrada, 31203. Então existem zeros maiores do que 3, né? 3 maiores do que 1, 2 maiores do que 2, 4 maiores do que 0 e 0 maiores do que 3.